Olá, segunda-feira, dia 18 de outubro, dia do médico, estamos começando o nosso Video News. Após uma pausa aqui nos vídeos, estou de volta e está tudo bem, Vamos começar falando sobre o retorno, a volta às aulas aqui, de maneira em geral no Brasil, Em alguns estados com 100% do retorno das aulas. Aqui em Minas, esse retorno deverá obedecer algumas regras. A gente fala também do dia do professor, Na última sexta-feira foi dia do professor, nossos parabéns a esses profissionais. Temos também, em algumas cidades, o retorno à volta às aulas deverá ser autorizado pelos pais. A previsão do tempo e a situação do buraco, em uma calçada que desabou aqui em Governador Valadares. São os nossos destaques do Video News de hoje. Segunda-feira, 18 de outubro, é o dia do médico. Nossos parabéns a esses profissionais, que nos últimos 2 anos, intensificaram seus trabalhos, salvando vidas em todo o país. Na sexta-feira, dia 15, foi o dia do professor, um profissional responsável por formar tantos outros profissionais. Nossos parabéns a eles, Agora a gente fala do retorno às aulas aqui no Brasil, de maneira em geral, com mais de 100% de retorno em grande parte dos estados. Em São Paulo, por exemplo, é um desses estados onde 100% dos alunos devem retornar às aulas presenciais a partir de hoje. Aqui em Minas, esse retorno deve obedecer às regras de distanciamento, de 1,5 metro entre os alunos, E esse retorno está sendo possível devido à ausência de óbitos em pelo menos 523 cidades e a redução, de ocupação de UTIs que tem sido inferior a 30%, assim como a chegada de novas doses para garantir, a aplicação ao público jovem também dessas doses da vacina. Em muitas cidades, o retorno dos alunos, principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser autorizado pelos pais, que devem procurar aí as secretarias municipais de educação e também as escolas, para poder assinar o termo de volta às aulas, desses alunos. Então, esse retorno poderá ser gradual, Hoje retorna, mas aí, devido a essa autorização que os pais devem conceder a esses alunos, deve demorar um pouquinho mais, para que todos estejam em sala de aula. E no estado de Minas Gerais, a regra é de distanciamento de 1,5 metro entre os alunos. Agora, falando de escolas municipais, a gente fala também sobre uma medida que vem ganhando cada vez mais adesão de prefeituras aqui no estado e também gerando polêmica entre os profissionais da área da educação. É a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental. Muitas escolas ofertam esse tipo de ensino, escolas estaduais, mas eles devem ser absorvidos por escolas municipais, pelo município. Com isso, pode ocorrer a falta de cargos para esses profissionais que atuam nesses anos iniciais. Em contrapartida, o Estado deverá trazer investimentos para esses municípios que aceitarem a proposta deste plano, chamado Mãos Dadas, que passa para os municípios a responsabilidade pelos anos iniciais do ensino fundamental, por enquanto, mas pode ser que esse plano avance mais ainda ao longo dos anos, A ideia é que os anos iniciais passem a integrar as escolas municipais. Com isso, professores municipais vão ampliar, seus cargos e pode ocorrer de profissionais que atuam no estado ficarem sem os devidos cargos, Para isso, eles receberão uma formação especial em outra licenciatura ou mesmo uma pós-graduação específica para atuar em outras faixas de ensino. Isso tem gerado polêmica. Algumas cidades, como Betim, a cidade também de Caratinga, já aceitaram a proposta em que esses anos iniciais passaram para ser do município. E a transição deve ocorrer em breve, Mas em outras cidades tem gerado polêmica.
É uma medida ainda vai avançar bastante, em cidades médias ainda não deve ocorrer por enquanto, mas a tendência é que o ensino dos anos iniciais passe para a responsabilidade dos municípios mineiros. E você pode comentar sobre esse caso aí no nosso canal, falar sobre a medida aí na sua cidade, como que tem sido, como que está sendo avaliada pelos profissionais, pelo sindicato de modo em geral, e o que você tem a dizer sobre essa municipalização do ensino, assim como o retorno, né, às aulas presenciais aqui no estado nesta semana. Agora, encerrando o Video News de hoje, a gente fala sobre a previsão do tempo, que é de mais chuva para o sul e sudeste, viu? Vai cair muita pancada de chuva ainda esta semana. Hoje dá uma treguinha, fica tempo parcialmente nublado, com sol entre nuvens, mas ao longo da semana vai cair mais pancadas de chuva. Aqui na nossa região, pancadas de chuva forte com trovoadas ao longo dessa terça e quarta-feira. Nos demais dias da semana só deve apenas cair pancadas de chuva. No Nordeste o tempo fica firme e bom, né? Começando um verão antecipado por lá, né? A gente sabe que esse período agora de fim de outubro, início de novembro, é chuvoso e traz muitos riscos para as cidades, né? Ribeirinhas, como aqui no leste de Minas. Nós tivemos um caso de uma cidade aí que ficou, já teve enchente já nesse período de novembro. É muito conturbado para essas cidades e a gente acompanha essa situação. Aqui em Governador Valadares, profissionais atuaram tentando conter, né, a camada de asfalto que cedeu no dia 11 de outubro. Isso ocorreu neste fim de semana. O local está fechado para o trânsito, impedido o trânsito no local. Apenas moradores, né, ou profissionais que atuam próximo da Avenida Brasil, número 4550, onde ocorreu o fato, é que estão autorizados a transitar na via, né? Temos opções de desvios para acesso a outros bairros, como o bairro de São Paulo e o Vila Rica, Vila Bretas, entre outros, né? Você pode passar também pela Avenida JK, entre outras ruas adjacentes, né? Esse fato ocorreu no dia 11 de outubro, parte de uma calçada desmoronou ao longo da noite, esse buraco aprofundou. No dia 12 de outubro, a cratera no local ainda era bem maior. A partir de então, foram colocadas manilhas para impedir o fluxo de veículos no local e homens trabalharam no sábado na via, mas ainda sem uma regularização da situação definida. A gente continua acompanhando esse caso também. Os vídeos, né, você acompanha em nosso canal aqui no YouTube, os vídeos desse caso que aconteceu no dia 11 de outubro, e a gente continua acompanhando, trazendo outras novidades para você. Uma ótima semana, a gente volta na próxima edição do Video News.